Gostaria de falar nesse vídeo sobre a defesa da divindade de Jesus Cristo. Algumas pessoas afirmam, somente os hereges, como as testemunhas de Jeová, muçulmanos, que Jesus jamais falou que ele mesmo era Deus nos evangelhos. O que eles dão a entender é que todos aqueles que falaram que Jesus era Deus foi somente uma interpretação. Mas o próprio Jesus não reivindicou ser Deus, ou que ele jamais falou abertamente que ele era Deus. Inclusive há um vídeo de um muçulmano que interpelou uma certa jovem e falou que ela era cristã. E então ele começou a falar vários versos dos evangelhos, como se soubesse muita teologia, e ele disse que Jesus nunca falou que ele era Deus. Esse muçulmano ele pode saber muitos versos decorados, mas ele não sabe muita coisa dos evangelhos, nem do seu contexto. Então, meu objetivo nesse vídeo é demonstrar que Jesus Cristo, ele não somente foi falado pelos evangelistas, dos autores dos evangelhos, que ele é Deus, como ele mesmo falou que ele é Deus. Antes de falarmos os textos bíblicos demonstrando que Jesus é Deus, precisamos entender que Jesus jamais falaria, como algumas pessoas pensam, diretamente que como ele chegasse na Palestina e dissesse: eu sou Deus. Porque quem faria isso eram os loucos que começam a dizer: eu sou Deus, ou eu sou fulano de tal. Mas Jesus não falou assim, porque realmente não é uma forma coerente de uma pessoa demonstrar que é alguém. O que Jesus fez foi exatamente de usar de sinônimos ou de palavras ou de meios que somente Deus poderia ter, ou somente Deus tendo atributo para realizar ou reivindicar aquilo que Jesus reivindicou ou falou. Então, é claro que Jesus nunca iria dizer, chegasse em Cafarnaum e começasse a dizer: eu sou Deus, eu sou o Criador. Claro que isso as pessoas iam entender que ele era um louco. Sendo que Jesus, mesmo sendo cauteloso e sábio, as pessoas queriam prendê-lo, a sua família queria prendê-lo, como fala Marcos capítulo 3. E algumas pessoas queriam prendê-lo, achando que ele estava fora de si. Então, o objetivo de Jesus era exatamente levar que aos judeus que conheciam o Velho Testamento de uma forma que eles pudessem entender algumas coisas que Jesus iria falar sobre a sua divindade. Então, alguns textos que eu gostaria de falar, que Jesus reivindicou de uma forma, vamos dizer assim, indireta, e alguns de uma forma direta. O primeiro texto que nós podemos ver que Jesus reivindicou para si ser Deus está em Mateus capítulo 5, verso 21. Em Mateus capítulo 5, verso 21, diz assim no Sermão da Montanha: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Prestem atenção. Nessas palavras, Jesus ele reivindica a mesma autoridade de Deus na sua lei. Veja que Jesus
está interpretando a lei mosaica, dos 10 mandamentos, e ele diz, ouviste o que foi dito, não matarás. E os judeus daquela época tinham uma interpretação errada do mandamento não matarás. Jesus, então, ele coloca as suas palavras no mesmo par de igualdade da lei mosaica. Ele diz, então, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vejam que Jesus diz, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e ele diz, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está trazendo exatamente a interpretação do que realmente o não matarás, o não cometerás um homicídio, que não é somente você tirar a vida da pessoa, mas também quando você insulta alguém, quando você despreza alguém com palavras, é considerado também um homicídio. Então Jesus coloca suas palavras no mesmo par de igualdade da lei que foi dada por Deus. E ainda no Sermão da Montanha, em Mateus 7, 24, que diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, vejam que Jesus está colocando as suas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veja que Jesus reivindica que as pessoas ouçam suas palavras e as pratiquem. Isso é uma reivindicação de Deus. Se você pegar o livro do Dr. John Stott, Sermão da Montanha, o Dr. Stott, ele comenta sobre isso também. E as reivindicações de Jesus do Sermão da Montanha são reivindicações de quem é Deus. Ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras, verso 26, no capítulo 7, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, Jesus coloca no mesmo par de igualdade a lei com as suas palavras. Isso é uma reivindicação clara que ele é Deus, Vamos para outro texto. O outro texto está numa parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 25, verso 31, que ele diz assim, na parábola, do trono, do grande trono, onde o Senhor colocará de um lado as ovelhas e do outro os bodes. Aí vejam o que Jesus fala no verso 31. Quando vier o Filho do Homem, veja que ele está falando de si mesmo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vejam bem, majestade, o Filho do Homem tem a majestade com todos os anjos com ele, e ele assentará no trono da sua glória. Quem é que assenta-se no trono da glória? É Deus. Jesus reivindica para si ser Deus aqui. Só Deus pode sentar num trono de glória, que reivindica obediência e mais ainda. Ele é aquele que julga. Verso 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus está mostrando que aquele que está sentado no trono, que é o Filho do Homem, ele julga. E ele é aquele que diz no verso 40 aqui também, em verdade vos afirmo que sempre, no verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Jesus aqui está reivindicando ser Deus. Só Deus senta no trono da sua glória, cheio de majestade, e ele vem com os anjos com ele. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. Então Jesus está reivindicando sim ser Deus nessa parábola. O outro texto está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 10. No capítulo 2, verso 10, é quando um paralítico é colocado por 4 homens. Jesus estava ensinando. E aí, então, Jesus diz que, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí no verso 10, aí eles começam a murmurar, né? Eles dizem assim, quem pode perdoar pecados? Senão um, que é Deus. E aí então Jesus, no verso 10, diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa expressão Filho do Homem era uma expressão muito ambígua e era de propósito, porque se referia tanto a Daniel, quando Daniel viu, teve uma visão do Filho do Homem, aquela visão era bem claro que se referia a um ser, era divino, né? E como também a expressão Filho do Homem usada para Ezequiel, falando que ele era homem, né? Então Jesus usava essa expressão Filho do Homem exatamente para levar aos judeus, aos religiosos, para que eles ficassem confundidos. No entanto, Jesus, aqui, ele reivindica ser Deus, porque ele diz aqui, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, autoridade para perdoar pecados. Meus amados, só quem perdoa pecados é Deus. Se Jesus não é Deus, ou não foi Deus, e Jesus perdoou pecados, ele era um louco, ele era um lunático, porque só quem perdoa pecados é Deus. Afinal de contas, o pecado ele é a ofensa a Deus. Quando o homem peca, ele ofende a Deus. Quando alguém peca em qualquer lugar, ele não me ofende. Mas a Deus ofende. Então, quando Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, palavra grega, exousia, autoridade para perdoar pecados. Então, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, para que vocês saibam que quem está falando com vocês é Deus, porque quem perdoa pecados é Deus, tanto é que os judeus estavam murmurando, quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus. No verso 7, os judeus começaram a murmurar, porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus aqui está reivindicando ser Deus. Vamos ver outro texto. Vamos para o Evangelho de João. No Evangelho de João é mais claro, né, a reivindicação de Jesus ser Deus. Vamos para João capítulo 5. João capítulo 5, verso 21. João capítulo 5, verso 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Espera aí. Jesus primeiro está dizendo aqui que o Pai, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Filho tem autoridade de vivificar aqueles a quem ele quer, a quem ele deseja. Isso é só uma reivindicação de Deus. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Se Deus confiou, se o Filho, se o Pai
Se ao filho está confiado todo o julgamento, só Deus pode julgar o homem. Só Cristo, sendo Deus, pode ter vamos dizer, essa autoridade para julgar todas as pessoas. Só Cristo, como na parábola do capítulo 25, que Jesus sentou no trono da sua glória. Então, aqui, João está demonstrando claramente que Jesus é Deus. Veja no verso 25, em verdade vos digo que vem a hora que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Só Deus para ter tal autoridade. Mas vamos ao outro texto. João capítulo 6, verso 47. João 6, verso 47 diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ora, a reivindicação para crer nele, quando Jesus reivindica que as pessoas creiam nele, isso é uma reivindicação de ser Deus. Porque jamais alguém poderia pedir que as pessoas crescem em si mesmo se não for Deus. Quando Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele diz, aquele que, em verdade, vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna, ou seja, o fator primordial para ter a vida eterna é confiar em Jesus Cristo, crer nele exatamente conforme a Escritura. Então, isso é uma reivindicação de ser Deus. Só Deus pode dar a vida eterna. Só Deus pode trazer uma profunda dependência de fé. Então, isso é claro, Jesus estava reivindicando a ser Deus. Vamos ver outro texto. João, capítulo 8, verso 28. João, capítulo 8, verso 28, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, prestem atenção que Jesus usa um conjunto de palavras que era somente usado para Yahvé, a expressão ego eimi, eu sou. É a mesma palavra usada lá em Êxodo 3,14, onde Deus diz a Moisés para falar que eu sou o que sou. Na Septuaginta diz ego eimi hom, e no hebraico, Esheyer, Asher, Esheyer. Ou seja, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Jesus está dizendo, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Sabereis que eu sou. É claro que essa expressão eu sou se refere a Yahvé, lá no Velho Testamento. E os judeus sabiam muito bem sobre isso. Lá ainda no verso 58, do capítulo 8, Jesus é mais claro ainda quando ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi. Antes de Abraão existisse, eu sou. Essa designação, ego eimi, eu sou, usado na Septuaginta, lá em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, em hebraico, se refere somente a Yahvé. Tanto é que no verso 59, eles pegaram em pedras para atirar no Senhor Jesus, porque o que Jesus estava falando era algo muito forte. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sou Yahvé. Antes de Abraão existir, eu sou. É a mesma palavra que Deus falou para
para Moisés, em Êxodo 3:14. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Me enviou a vós outros. Então, essa expressão eu sou, Jesus reivindicou para si, como Yahvé. Mas temos outro texto também. Nós temos João capítulo 10, 11, que diz assim: quando Jesus estava falando no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, no Velho Testamento está mais que claro que o pastor era Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 23, verso 1, no Salmo 80, verso 1. Nós podemos ver isso nos profetas, quando Deus se refere ao pastor das ovelhas. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, Jesus estava reivindicando ser o Deus Yahvé, o Deus do Velho Testamento. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, esses textos demonstram que o argumento que afirma que Jesus não falou que é Deus, não condiz com os evangelhos, porque Jesus reivindicou sim ser Deus. Fora os outros textos que os apóstolos falaram, e que Paulo falou, e que os evangelistas demonstraram de muitas outras formas da divindade do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e é só isso.